Agora vamos conversar com o biólogo e parasitologista Fábio Lopes. Tudo bem? Tudo bem. Eu digo Fábio Lopes porque eu já o conheço há um bom tempo. E aí, meu amigo Fábio, tem uma imagem emblemática que não sai da minha cabeça. Entre 2001 e 2006, você se lembra muito bem, eu recebi um convite para cuidar do cerimonial na Prefeitura de São Vicente. E naquela época tinha uma grande campanha contra o mosquito da dengue. E você era conhecido em São Vicente como Fábio da Dengue. Eu me lembro, eu acho que é o Ayrton Senna, colégio Ayrton Senna, lá no Maitá. Sim. Né? Eu tinha uma caixa de água, uma caixa d'água, e você explicando para o grande número de pessoas aonde os possíveis locais que poderiam se formar como criadouros do Aedes aegypti, né? E era impressionante como as pessoas prestavam atenção. Você, além de ser um parasitologista e um biólogo, você tem uma didática muito fácil. Não é a primeira vez que eu entrevisto, fiz questão de convidá-lo mais uma vez, porque eu acho que a sua área pode ajudar em muito os nossos telespectadores. Quem esteve aqui semana passada foi o Dr. Marcos Caseiro, que é médico infectologista, exatamente. E aí eu quero trazer essa discussão para você, que é um parasitologista. Por que esse mosquito da dengue, meu amigo Fábio, é tão poderoso assim? Então, ele passou por muitas adaptações. Esse mosquito era um mosquito de selva, há muitos anos atrás, e com a intervenção humana, ele acabou se adaptando a buscar o sangue humano para alimentação, para as fêmeas, quando precisam fazer a postura. Ele transformou-se de um mosquito de zoofílico para antropofílico, ele transferiu a sua preferência para receber o sangue de animais para seres humanos, que aparentemente é mais fácil, porque tem pouco pelo, se mexe menos, né? E também se adaptou aos criadouros artificiais. E isso traz realmente grandes dificuldades de controlar esse mosquito, porque ele é muito domiciliado, ele realmente se urbanizou muito e se adaptou àqueles criadouros que estão dentro das casas. Você falou uma coisa interessante, né? Ele se adaptou, ou seja, em vez de ele se preocupar em tirar sangue de animais e sim de seres humanos. E eu acredito que a partir daí começou o grande problema nosso. Porque quando a pessoa é infectada pelo Aedes aegypti, a gente não tem mais a preocupação só da dengue. Tem o do chikungunya, tem o da zika e agora o da febre amarela, meu amigo. Então, esse mosquito, ele tem o que a gente chama, na parasitologia, de grande valência vetorial. Ele tem grande possibilidade de se infectar de inúmeros vírus, de inúmeras arboviroses e de transmitir essas arboviroses. O Aedes aegypti na literatura é incriminado de mais de 20 doenças que ele pode transmitir. Muitas dessas doenças são exóticas, são doenças de selva, onde também tem a presença de outros tipos de Aedes. A gente tem mais de 200 tipos de Aedes diferentes. O aegypti é o tipo que mais nos preocupa pela sua proximidade com o ser humano, mas ele tem alta valência vetorial. Isso se dá à grande capacidade que as células do estômago do mosquito têm de afinidade com vírus transmitidos por artrópode. Então, quando o mosquito recebe o sangue, o vírus que está no meio sanguíneo, ele tem grande afinidade com as células, com os receptores das células do estômago do mosquito, que faz com que esse vírus se aproxime, se replique dentro dessas células, em grande quantidade, migre para as glândulas salivares e aí ele consiga sair do mosquito. Então, é um mosquito de alta valência vetorial, como a gente chama. Agora, Fábio, o porquê da preocupação das pessoas com relação, óbvio, a gente sabe da febre amarela e ela atinge diretamente o fígado, né? Ou seja, acaba provocando uma doença hepática muito rapidamente. O próprio Dr. Marcos Caseiro falou aqui. Agora, por que falta uma informação das pessoas? Eu estava ouvindo hoje de manhã, inclusive na Bandeirantes, na TV, que existem alguns locais, principalmente lá em Mairiporã, uma senhora que ela tem uma ONG defensora dos animais, ela falou diariamente vinham cerca de 50 macacos se alimentar aqui na minha fazenda. Aí o repórter falou para você, e hoje? Não vem mais nenhum. Ou seja, as pessoas, inclusive os seres humanos, estão pegando algum desses macacos e matando, achando que matando os macacos vão acabar com a febre amarela. De forma nenhuma. A gente não tem como deter o vírus nas áreas de mata. O principal macaco, que é o reservatório dessa doença, nem é o sagui
e o mico. É o bugio, é aquele macaco maior que faz as vocalizações. Inclusive esse macaco, quando ele recebe o vírus, ele tem sinais e sintomas muito parecidos com o do ser humano. Ele tem o que a gente chama da doença viscerotrópica. Ele tem o acometimento do mau funcionamento do fígado e depois do rim e na cascata de coagulação também. Ele tem hemorragias. Geralmente ele morre até em cima da árvore. O mico e o sagui têm menor importância como reservatório, mas têm importância na dispersão. Entretanto, o macaco é uma vigilância para a gente. Não ter o macaco é muito ruim, porque tudo que precede uma epidemia é uma epizootia. Nas áreas onde a gente percebe que macacos começam a apresentar algum comportamento confuso, de andar pelo chão. Seria um termômetro? Um termômetro. Isso salvaria até a humanidade, a população? Sim, alarma a população e a gente consegue tomar as providências. Se as pessoas matarem os macacos, a gente vai ficar cego dentro dessa epizootia. Epizootia, nunca ouvi essa palavra. Epizootia é o quê? É epidemia nos animais. Tá. A epizootia é quando a gente tem um alto número de uma determinada doença transmitida entre animais. Agora, Fábio, eu vou precisar da sua didática até para esclarecer o nosso público telespectador, que podem fazer perguntas pelo 981-387.000. Ou seja, o Aedes aegypti, ele vai lá, pica o macaco vai, pica o ser humano, e quando ele picou o ser humano, ele contraiu a febre amarela? É mais ou menos assim esse ciclo ou não? A gente acha que é muito difícil que o Aedes aegypti pique o macaco e pique o ser humano. O que é mais fácil acontecer é o ser humano ir para a mata e ser picado ou pelo hemagogos ou pelo sabetes. Esses mosquitos são os mosquitos de selva que estão num ambiente que a gente chama ambiente de dossel, que é na copa das árvores. Inofensivos? Até Não, então? Não, eles transmitem febre amarela entre macacos. Ah, tá. Se o homem desavisadamente entrar na mata sem estar imunizado e sem repelente, ele pode receber o vírus. Sem estar imunizado, ou seja, sem Pela a vacina. Perfeito. Aí quando ele volta para a cidade, no período de mais ou menos uma semana, ele tem um período de incubação. Ele não tem nenhum sinal ou sintoma. No período febril, ele pode transmitir esse vírus para um mosquito que seja suscetível a essa infecção. E aí esse Aedes aegypti da cidade, picando essa pessoa que veio da selva, possa começar a transmitir a doença. Entretanto, a gente acha que nesse momento, o Aedes aegypti que nós temos nas cidades, que ele não veio da África, ele veio da Ásia, ele tem menor capacidade de vetoriação da febre amarela. Mas alguns acham que é uma questão de tempo, que ele pode, com o tempo, ter uma boa adaptação e aí começar a transmitir. E isso nos preocupa bastante. Você sabe, meu amigo Fábio, que é biólogo e parasitologista, conversando com os nossos amigos do Hora Geral, eu tenho ficado muito preocupado com a quantidade de falsas informações que chegam principalmente no principal meio de comunicação entre as pessoas, que é o WhatsApp. Eu recebi outro dia falando da eficácia do própolis. E o título dessa mensagem começava assim: como estamos vivendo uma epidemia de febre amarela, a importância de ingerir o própolis, ele acaba exalando um odor e isso afugenta ou inibe o mosquito de pousar no corpo humano. E aí você não vai ser picado. O que tem de mito ou de verdade nessa postagem? Bem, isso não tem nenhuma comprovação científica e a gente precisa entender que tanto a B12, que falam tanto da vitamina B12, quanto do própolis, quanto qualquer substância, não tem nenhum tipo de comprovação científica. Eu acho uma temeridade as pessoas colocarem esse tipo de mensagem numa rede social, num órgão qualquer de divulgação, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer aquelas ações dentro da casa para diminuir o Aedes aegypti e deixam de passar o repelente ou deixam de se imunizar com a vacina para tomar uma ação que é muito menos eficaz ou sequer a gente sabe que é eficaz. Isso poderia ser complementar, suplementar à vacinação e também ao cuidado que o indivíduo tem que ter no seu local de trabalho, na sua casa, com os criadouros. Mas a ingestão de própolis, ou mesmo se o indivíduo passar qualquer substância com B12 ou injetar B12, isso não vai fazer com que o mosquito saia de perto, porque a densidade de mosquitos é muito grande. Mesmo com o repelente, se nós passarmos o repelente e entrarmos numa área de selva ou num local onde tem muitas fêmeas com aquela necessidade de hematofagia, elas vão picar mesmo com o repelente. E outra coisa, né, meu amigo Fábio? Nós não estamos numa epidemia.
Para dizer que nós temos uma epidemia, nós temos que ter um certo número de casos numa determinada região. Nós temos tido surtos de febre amarela, porque qual a diferença da epidemia para um surto? O surto é o número de pessoas que são acometidas por uma diversa doença numa localidade geográfica bastante reduzida, né? Por exemplo, a gente pode ter um surto de uma determinada doença num bairro ou um surto de conjuntivite numa creche. A epidemia é algo maior. Nós ainda não temos uma epidemia, ainda bem. Nós temos um número de mosquitos muito alto e temos todos os casos ligados à febre amarela de pessoas que adentraram a mata ou que têm alguma atividade com a mata. Então a gente sabe que até o momento todos os casos são de febre amarela silvestre. Exatamente. Por isso que é bom trazer um profissional da área para esclarecer os nossos amigos do Hora Geral, porque o que falta são tantas informações. Essa pergunta que eu mesmo vou formular ao nosso convidado, o Fábio Lopes, eu não sei se ele pode responder. Procede a informação de que 2 pessoas em São Paulo morreram como reação da vacina contra a febre amarela, Fábio? Sim, acho que já foram 3 pessoas e tem mais 6 em investigação. O que acontece? A gente tem 2 tipos de vacina. A vacina de vírus morto, que é uma vacina de alta tecnologia, onde um fragmento do RNA do vírus é inoculado na pessoa e estimula uma resposta, que é essa que a gente não tem, e um outro tipo de vacina, que é o do vírus vivo atenuado. Então o vírus é enfraquecido com uma técnica, depois ele é filtrado, purificado, liofilizado, e quando ele é inoculado no indivíduo, esse vírus vai muito fraquinho, falando didaticamente. E aí o nosso organismo tem tempo de fazer um anticorpo no mecanismo chave-fechadura para bloquear esse vírus na entrada da célula. Então é uma guerra de tempo. A gente é inoculado no indivíduo um vírus fraquinho para ele ter tempo de fazer anticorpos. O que acontece é que algumas pessoas não têm a sua imunidade, ele não tem aquela imunocompetência que a gente espera. Ou tem alguma reação adversa por alguma variável do indivíduo, Sim, que a gente não consegue saber. Então, o que diz a literatura? Que a cada 400 mil, 450 mil aplicações, a gente tem a possibilidade de ter uma reação adversa grave. Essa reação adversa grave seria a morte? Seria a morte. Né? Aí a gente tem, nas reações adversas, 2 vertentes. A reação adversa viscerotrópica, que é como se fosse a própria febre amarela, onde o indivíduo tem uma hepatite fulminante, os rins começam a ter dificuldade de funcionamento, coagulação, ou uma outra neurotrópica, que atinge o sistema nervoso central. Mas isso não é só com a vacina da febre amarela. As vacinas, elas podem promover reação adversa. O pessoal da imunologia, da infectologia, da virologia, sabe muito bem disso. Agora, na relação de risco e benefício, onde a gente tem uma população muito grande que pode ser exposta a um vírus que pode matar, é melhor vacinar. Por isso tem as restrições. As pessoas que são da restrição não devem vacinar sem antes falar com o médico, que é o único profissional capaz de avaliar se a pessoa vacina ou não. Inclusive essa informação que muito bem está sendo colocada pelo Fábio Lopes, que é biólogo e parasitologista, foi o mesmo alerta que foi utilizado pelo Dr. Marcos Caseiro na semana passada. Agora, um outro aspecto, me corrija, não sei se eu estou errado, nós não tivemos um surto de febre amarela também no início do século passado no Brasil? E era também transmitido pelo mesmo mosquito e através do macaco também? Sim, mesma coisa. Na verdade, a febre amarela, ela permanece no Brasil como epizootia. A gente tem episódios de macacos encontrados positivos para a febre amarela todos esses anos. O que foi erradicado no início do século XX por Oswaldo Cruz foi a febre amarela urbana, que era o Rio de Janeiro, Espírito Santo, ali. Só que era um outro Brasil, muito mais fácil da gente trabalhar, não tinham prédios, não era uma sociedade industrializada. E esse Aedes aegypti que foi retirado do território é o africano. É aquele Aedes aegypti que teve contato com o vírus da febre amarela e era muito bem adaptado. A gente erradicou ele daqui, o Aedes aegypti foi para a Ásia, lá ele teve muito pouco contato com a febre amarela, ele está pouco adaptado, e da Ásia ele voltou para o Brasil. Por isso que esse Aedes aegypti que nós temos aqui, que é a variante filogenética asiática, ele tem menor possibilidade, neste momento, de transmitir a febre amarela. Mas é uma possibilidade, ainda que remota, nos preocupa. Ou seja,
É impossível dizer que um dia nós vamos erradicar essa doença, ou seja, a febre amarela ou a própria dengue, né? Porque esse mosquito ele tem aí um poder muito grande de estar sempre se transformando, né? se readequando a ambientes totalmente diversos. Isso nos traz preocupação. Nós já tivemos aqui, se não me engano, em 2010, uma epidemia de dengue. Não que nós estivéssemos agora relaxados, que nunca se relaxa no combate à dengue, mas agora a febre amarela está trazendo uma grande preocupação. Agora vai ser iniciada uma campanha que vai tentar vacinar uma grande parte da população no Brasil, e inclusive com vacinas que serão fragmentadas. O próprio Dr. Marcos Caseiro já falou com relação à eficácia da fragmentação dessas vacinas. Agora, várias perguntas estão chegando pelo 981387000, porque é um tema importantíssimo. Eu quero me ater às perguntas e, sobrando tempo, eu volto a fazer novas perguntas ao nosso amigo biólogo e parasitologista Fábio Lopes. Bom, a primeira pergunta é do Sérgio, aqui de Santos. Fábio, ainda não temos tecnologia para acabar com os mosquitos transmissores de doenças? Então, várias tecnologias foram postas, como o mosquito transgênico, o mosquito infectado pela bactéria Wolbachia, os mosquitos irradiados. Temos várias tecnologias. Só que essas tecnologias não são suficientes para erradicar o mosquito. Elas são tecnologias que assessoram o combate do casa a casa, do porta a porta e da mobilização da população. Essa é a única tecnologia, é uma tecnologia de baixa densidade, mas é a única tecnologia que garante que a gente tenha níveis menores. A gente não conta mais com a possibilidade de erradicar o Aedes aegypti do Brasil. Isso não é dito por mim, isso é dito por todas as autoridades, por todos os entomologistas, todos os técnicos sérios sabem que numa sociedade industrializada, num país do tamanho do Brasil, com o clima que a gente tem propício, nós vamos ter Aedes aegypti praticamente para sempre. O que nós temos que entender é o seguinte: os níveis de Aedes aegypti não podem estar disparados do jeito que estão. Nós temos que ter níveis de Aedes, quando medidos, abaixo de 1 na nossa medição. E nós temos muito superiores a isso. Inclusive, essas tecnologias de mosquitos transgênicos e irradiados, elas só servem quando a gente implantar essa tecnologia nos momentos em que o mosquito tiver com o índice muito baixo. Não adianta índice muito alto, porque o mosquito selvagem é muito superior ao mosquito de laboratório. E eu acredito que as pessoas devem ter muita cautela, procurar as informações corretas com profissionais, porque o que tem de folclore, até ouvi vela de citronela, é isso mesmo? Sim. Sabe, ou seja, as pessoas elas se apoiam naquilo que deu certo, ou de repente algo que é até folclórico não existe, e pode colocar, e coloca em risco a sua própria vida. A União gasta muito dinheiro com o combate à dengue, muito dinheiro com o combate às abruptas. Seria fácil distribuir velas de citronela e o problema estaria resolvido. Qualquer um gostaria de resolver esse problema do Aedes aegypti. A questão é que esse problema ele não pode ser olhado numa ótica fora da questão da mobilização popular. Sim. A gente encontra as larvas nas casas das pessoas. Os edifícios públicos também têm, mas principalmente na casa das pessoas. Então, cada um tem que ver a sua residência. Márcia Gavioli de Santos faz uma pergunta pelo nosso WhatsApp, o 981387000. Obrigado pela participação, Márcia. Existem rumores que as secretarias de saúde, juntamente com a mídia, estão encomendando a real situação, estão escondendo a real situação da febre amarela. Isso procede? Ou seja, segundo a Márcia, de ser números bem mais alarmantes e que estão escondendo? Não, não é possível, não tem como. Toda investigação ela é feita por 3 critérios. Critério clínico, onde o médico desconfia daquela determinada doença e notifica como suspeito. O critério laboratorial, onde o sangue desse indivíduo ou um material qualquer é levado ao laboratório para confirmação laboratorial. E a investigação epidemiológica, que é a investigação que olha para a situação do entorno daquele indivíduo, da onde ele veio, para onde ele viajou, aonde ele mora. É impossível esconder um caso. O que nós temos são muitos casos que são inconclusivos ou estão sob suspeita, porque tem que ter a confirmação, tem que ter uma confirmação científica. Agora, não tem como esconder óbito, não tem como esconder caso, é impossível. O sistema SINAM, ele é lento, mas ele é muito amplo. Não tem como um técnico esconder ou uma autoridade esconder.
Adriana do Guarujá, o senhor acredita que um dia vamos acabar com a proliferação dos mosquitos transmissores de doenças? Ou isso é uma utopia? Você acabou de falar sobre isso, né? No momento é uma utopia, mas a gente pode reduzir esses índices muito se depender da participação popular. O Maurício de Praia Grande, meu amigo Fábio Lopes, é necessário tomar a vacina para quem mora na Baixada Santista e não pretende viajar para locais de focos da doença? Então, vou tentar resumir. Se a pessoa está naquele parâmetro de 9 meses a 59, 60 anos, deve tomar. Por quê? Porque a gente não controla a entrada e saída das pessoas e também não controla o vírus. Então, essa vacinação no estado de São Paulo, ela é uma vacinação preventiva. Se a pessoa tem mais de 60 anos, tem alguma comorbidade, alguma doença que é crônica, não tem indicação médica e não pretende sair daqui para viajar, ela conversa com o médico dela e aí ela pode se abster de tomar a vacina. É como uma pessoa grávida, por exemplo, vacinar ou não vacinar. Aqui na nossa região, não, de maneira nenhuma, está contraindicado. Em região endêmica, onde está acontecendo a transmissão amplamente, como Mairiporã, provavelmente os médicos vão pedir, olha, entre o risco da vacina e o risco de adquirir a doença, são 3 pessoas que faleceram de reação adversa e quase 300 que faleceram da doença. Então, a proporção de pessoas que morreram da doença, da forma grave desenvolvida da doença, é muito maior. Então, é uma relação de risco e benefício. Na nossa região, não. Essa vacina é gotinha, é aqui no braço, nas nádegas? Não, é aplicação intramuscular no braço. Dói ou não? Não, não dói. Não dói. O família está com receio que ele vai... Não dói, viu, família? Fica Pode tranquilo. ficar tranquilo. Sabe, você faz assim a família, assim, ó, tampa os olhos. Segura a mão da enfermeira. Bom, nós estamos conversando com o Fábio Lopes, que é biólogo e parasitologista aqui no Hora Geral. Tem uma pergunta chegando do Carlos, da cidade de Mongaguá. Quero agradecer muito a participação dos nossos telespectadores, porque a participação do telespectador é fundamental. Nós colocamos o nosso WhatsApp porque o Hora Geral é um serviço de utilidade pública. E todos os convidados, todos os profissionais que passam por aqui são pessoas que têm conhecimento e esse conhecimento é que é importante ter a sua multiplicação. Por exemplo, o nosso telespectador de Mongaguá faz a seguinte pergunta: podemos atribuir a volta da doença ao desequilíbrio ambiental? Sim, é uma das variáveis. Tem, inclusive, uma mensagem do WhatsApp, já há muito tempo atrás, que coloca o desastre de Mariana, que aconteceu lá, com a questão de minas, com o desalojamento de macacos, com a falta de predadores para os mosquitos. Quer dizer, não é nada unicausal, é sempre multicausal, sempre tem muitas causas. Uma das causas é realmente o desequilíbrio ambiental e, mais do que o desequilíbrio ambiental, a desocupação, a ocupação desordenada, a ocupação de locais, de mata, invasões que antes não eram povoadas pelo ser humano, que faz com que esses seres humanos entrem em contato com micro-organismos que estão circulando na mata entre os animais e traga esses micro-organismos para dentro da cidade. E aí o Aedes aegypti, com essa alta valência vetorial, pode ser um vetor entre as pessoas. O Fábio, existe um inseto, eu acho que é inseto, você vai me corrigir. A maioria das pessoas tem assim uma ojeriza, um nojo, que é a barata. Barata é um inseto? É um inseto, é um inseto. Por que a barata vive tanto? Então, E nos locais mais assim inimagináveis, entendeu? A vida de uma barata não é tão longa. A gente tem insetos que vivem muito mais, como uma rainha de cupim vive 17 anos, uma cigarra... Não, uma barata menos? Muito menos que isso. Para mim... Não, muito menos. Agora, o que acontece? É um animal muito bem adaptado. Ele faz parte daquele grupo de animais chamado de sinantrópico. Sinantrópico. São aqueles que têm o convívio com o homem indesejavelmente. Então, a barata, hoje, ela tem a necessidade de tomar água muito parecida com o ser humano. Ela se alimenta de muitos alimentos que são sobras do ser humano. E ela não era assim. Era um animal mais detritívoro, mais de mata, que se alimentava de matéria orgânica em estado de decomposição de origem vegetal. Hoje não. A barata, principalmente a periplaneta americana, que é essa barata maior que vive com a gente, ela é onívora. Ela come uma série de coisas. Cabelo, sabão, pedaço de carne,
Quer dizer, é um inseto muito bem adaptado. E por que algumas voam e outras não? Então, na verdade, assim, no dimorfismo simplificando, né, no dimorfismo de baratas, algumas, por exemplo, machos desenvolvem asa e fêmeas não. É para que o macho consiga procurar a fêmea em determinado local e a fêmea tenha menor capacidade de dispersão, para melhorar o sucesso reprodutivo. Agora, a barata, na verdade, ela não voa. Então é só o macho que voa? É um voo mais desajeitado, ela mais plana. Ela se joga e plana. Ela para não poder tem copular? Um voo longo. Não, na verdade é para fazer uma dispersão rápida. Tá. Mas ela não tem grande capacidade de voo, por exemplo, como um mosquito. Então ela é mais plana do que... É um voo desajeitado, não é um voo de grande capacidade, como a gente tem, por exemplo, de algumas borboletas que conseguem ir de um continente para o outro. Né? Tem borboletas que voam muitos quilômetros, apoiadas pelo vento, pelas correntes. Então, é um animal pouco adaptado para o voo. Um outro aspecto que causa preocupação com relação ao grande número de cobras que estão aparecendo, surgindo na cidade de Cubatão. E, recentemente, no final do ano passado, uma criança foi mordida por cobra. Não sei se nós temos da denúncia ou só a imagem, né? Só a imagem, por exemplo, ali... dá para ver no pneu de um carro, uma dessas cobras é pequena, fina, ou seja, isso está causando preocupação com relação aos moradores da cidade de Cubatão. Tem essa informação, Fábio? Então, nós soubemos que houve um acidente ofídico, né, um acidente com uma serpente peçonhenta, me parece que foi um jovem. Os acidentes com esse tipo de animal, que são animais geralmente grandes e que tem uma toxina que é bastante prejudicial à saúde, tem que ter um socorro rápido, nunca fazer torniquete no local, nunca sugar o veneno, não jogar nenhum tipo de substância ali, café e tudo mais. Entretanto, nós temos algumas notificações do avistamento desse tipo de animal em mata. Esse animal que nós tivemos notícia é do gênero Botrops, que é aquele gênero que compreende as jararacas, as jararacuçus e as urutus cruzeiros. São venenosos? São bastante peçonhentos e eles têm uma toxina hemolítica proteolítica. É uma toxina que faz com que o membro, muitas vezes, necrose. Tem uma dificuldade de coagulação. É diferente de outras serpentes, como a cascavel, por exemplo, que não é frequente aqui, é mais para o interior, que é o gênero Crotalus, que a toxina é neurotóxica. Ela vai direto para o cérebro e tem até um sintoma bastante peculiar, que é a faces de bêbado, que a musculatura do rosto da pessoa cai completamente, ela fica com um ar, né, de quem bebeu, tem bastante confusão mental, porque ela é neurotóxica. Reação da mordida e do veneno da cobra. Isso, da picada, porque na verdade a serpente ela não morde, ela pica, né? O que é o picar? Ela abre a boca, o dente faz esse movimento e ela joga o dente contra a pessoa. A presa entra e a bolsa é pressionada. E aí a toxina sai como se fosse uma agulha hipodérmica para dentro do tecido. Então, e isso pode preocupar outras cidades aqui, ou o fato de Cubatão, até pela própria Mata Atlântica? O que as pessoas não podem por exemplo, ao entrar numa mata ou mesmo num terreno em algum local, colocar a mão em buraco, colocar a mão em pneu, não se expor. Sempre se tiver que fazer alguma coisa com um pedaço de madeira. Por quê? Porque esse tipo de animal é um animal bastante tímido, ele não procura o convívio do ser humano. Não procura, não está na área urbana? Não está na área urbana, a não ser que o indivíduo esteja muito próximo de um determinado local de mata e tenha muito roedor no local. Se tiver muito roedor, ela entra para comer o roedor, porque é o principal alimento dela. Bom, nós temos ainda mais alguns minutos, rapidamente eu quero mostrar imagens e isso me preocupa. Essas imagens que nós estamos mostrando agora, Fábio, são de ratos em São Vicente, na Praia dos Milionários, no período noturno, no Gonzaguinha, ou melhor, Gonzaguinha em São Vicente. E depois eu vou mostrar também na sequência ratos aqui no mercado de peixe, na ponta da praia. Isso me causou uma grande preocupação. E da outra vez que nós o entrevistamos, eu entrevistei você, Fábio, você mostrou que a proliferação desses ratos está ligado ao grande número de restos de comida que a própria população acaba deixando, jogando no chão, próximo das pedras, e isso acaba proliferando o grande número de ratos.
não sei se a produção já pode colocar, o da Ponta da Praia, que esse ficou muito mais notório. Olha ali, ó, olha só a quantidade. Isso aí, óbvio que o mercado de peixe está fechado, foi no período da noite, mas você vê a grande quantidade. Eles que estão andando ali na parte de cimento, e tem lá no fundo, naquela parte branca, é justamente onde eles colocam, vendem os pescados, né? Qual o perigo dessa grande quantidade de ratos e o que eles podem deixar enquanto eles estão caminhando livremente nesses locais, por exemplo, Fábio? Bem, a comunidade de roedores, assim, a colônia, é bastante complexa, daria praticamente um programa. O que a gente entende é que, assim, roedores avistados à noite são mais frequentes do que de dia. Entretanto, aí tem uma grande quantidade nos dois locais. Duas coisas podem estar acontecendo. Um desequilíbrio no gerenciamento do resíduo, e aí eles estão tendo sucesso reprodutivo, ou foi feito o tratamento, esses roedores ingeriram o raticida, e o que acontece? Quando esse raticida é ingerido, acontece um fenômeno de rompimento dos vasos capilares dos roedores. Eles começam a ter uma hemorragia interna. Isso faz parte do efeito do processo. E aí o que acontece? Falta oxigênio no cérebro, eles ficam bastante desorientados. Então é comum, nos locais onde a gente faz uma intervenção com esse raticida, os roedores ficam um pouco confusos e os avistamentos aumentem. Embora isso tenda a ir diminuindo a população, mas tem que ser feito constantemente com a ajuda dos comerciantes, da população, fazendo o gerenciamento de resíduo. Ou seja, nós temos ratos que gostam de restos de comidas, talvez um pedaço de um sanduíche que a pessoa não quis, ou uma espiga de milho, e também pedaços de peixes, sim, de pescado. Carnívoros. O roedor é assim, se a gente coloca uma isca e ele tem um alimento que ele conhece, ele consegue detectar que o alimento é muito mais saudável para ele do que a isca, porque ele guarda aproximadamente 16 mil nuances de gosto e de cheiro no cérebro. Se ele comer alguma coisa que não lhe faça bem, nunca mais ele come. Ele tem o que a gente chama de memória gustativa e olfativa. Por quê? A posição anatômica da glote dele impede ele de regurgitar. Rato não vomita. Então ele tem essa habilidade evolutiva de experimentar e guardar o gosto com uma enorme propriedade. E se alguma coisa fizer mal ali, ele urina em volta daquela substância, de maneira que os outros, através do cheiro da urina, com um feromônio de perigo, entendam que não pode comer aquilo. São sociedades bastante organizadas. Aí, no caso, são ratazanas, são ratos norvégicos. Dá para ver pelo rabinho dele que encosta no chão. Não da praia, o do mercado de peixe. Não, ambos são. Ambos são norvégicos. Ratazanas. Norvégicos. Ratos da Noruega. Você falou para mim uma vez, não sei se eu passei bem, né, entendi nessa aula, que existem 3 tipos de rato, 4 se não me engano. É a ratazana, o camundongo e o rato de telhado. E o rato de telhado, exatamente. Isso urbanisticamente falando. Se a gente for para a selva, tem centenas de espécies que podem transmitir doença também. Ou seja, esses ratos que nós vimos na orla e também na ponta da praia, eles podem transmitir, não digo a peste, como é que é? Leptospirose. Pode. Eles podem transmitir inúmeras doenças, tifo murino, peste bubônica, se tiverem uma pulga, tem uma pulga chamada de Xenopsis ciliaceops, que do rato. É uma pulga específica de rato que, se tiver infectada com a bactéria, ela pode se transferir do roedor para as pessoas. É muito raro isso, nós não temos casos aqui, não é sinal para ninguém ficar demasiadamente preocupado, mas o roedor por si, o avistamento do roedor num local por si, já é grande fator de preocupação. Agora, o poder público sozinho não consegue dar conta. Estamos quase chegando no final do Hora Geral, excelente programa com o Fábio Lopes, biólogo e parasitologista. O Jorge de São Vicente, Fábio, faz a seguinte pergunta. Depois que começou a invasão no Morro do Voturuá, muitos animais têm sido vistos nas residências próximas. Recentemente foram 2 bichos preguiças. Infelizmente não vejo as autoridades preocupadas nem com os animais, nem com a invasão. Tem essa informação, Fábio? Então, nós temos essa informação... Temos feito algumas reuniões com técnicos de vários municípios em relação a isso. Entretanto, tem a parte também do pessoal que invade o local de ter a consciência de que quando invade esse local, eu sei que é uma questão de moradia, né? Mas quando invade o local, ele vai estar desalojando uma série de animais. É natural. Esse é o bendito do impacto que a gente tanto fala, que ele pode ser macro, como no caso de Mariana, ou pode ser micro, como no caso
dos morros que muitas vezes estão sendo invadidos e os animais vão ser desalojados. Isso não é bom. Olha, nós temos inclusive a imagem mostrando a Morro do Votoruá, o quanto que ele está sendo invadido. E aí é nítido a gente entender que quando tem essa invasão de moradias que estão sendo construídas, você está praticamente expulsando os animais que vivem num local como esse. Não só expulsando os animais, como também entrando em contato com alguns insetos da mata, os quais a gente nunca teve contato. Então, também é um risco. Eu sei que é uma necessidade, tem toda uma questão social, muitas vezes, das pessoas invadirem porque não tem moradia, Exato. Mas isso tem que ser conversado. Isso, em algum momento, não faz parte da área da saúde, mas, no final das contas, a saúde vai pagar essa conta, porque se houver alguma doença, os profissionais de saúde que vão ter que lidar com isso, tanto a investigação quanto o tratamento e assim por diante, e eu acho que isso tem que ser, de alguma maneira, conversado. Veja bem, Fábio, tudo depende da população. De eleger políticos comprometidos, de tentar combater o número de mosquitos que transmitem várias doenças, de cobrar uma atuação mais efetiva, talvez, no condomínio que você mora, que não esteja concordando com a postura do síndico, de lutar por uma educação melhor na escola que seu filho leciona, ou seja, tudo depende da ação popular. E muitas vezes a gente vê mais a população cobrando do que efetivando o seu compromisso de conscientização. Questão de direitos e deveres. A gente tem um monte de direito, mas e os deveres da gente? Mas eu acho que a gente passa por um grande momento. Contudo e apesar de tudo, eu acho que o país passa por um grande momento de readequação, é uma fratura exposta que está acontecendo nesse momento no Brasil, com doenças, crise política, uma série de coisas, mas eu acho que a gente vai sair bem disso e em um determinado momento vai ser um país melhor. Termino um programa desse, eu sinto que eu cumpri a minha função de levar até o público, o telespectador, convidados inteligentes, profissionais competentes, para que você fique bem informado. Essa é a principal função do Hora Geral. Um abraço forte assim para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.